No Brasil, ainda existem lugares que parecem esquecidos pelo tempo. Municípios onde o silêncio é constante, a internet quase não chega, e o custo da terra é surpreendentemente baixo. Enquanto a maioria corre para grandes cidades e regiões valorizadas, existem pontos escondidos no mapa onde poucos ousaram olhar, lugares isolados, extremos, e cheios de potencial para quem pensa diferente. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios pouco explorados do Brasil, fora da Amazônia, onde ainda é possível encontrar terrenos baratos e começar algo do zero. Mas atenção, muitos desses lugares exigem coragem, visão e estratégia. Se você busca liberdade, investimento de longo prazo ou simplesmente sair do óbvio, esse vídeo é para você. E antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai descobrir oportunidades que quase ninguém está mostrando na internet. Uauá. Uauá não opera dentro da lógica comum de valorização imobiliária que domina outras regiões do Brasil, porque sua economia permanece baseada em atividades primárias de baixa escala e circulação limitada de capital, o que impede a formação de um mercado especulativo consistente e mantém os preços da terra artificialmente baixos por longos períodos, mesmo com a crescente pressão por áreas baratas no Nordeste. A dinâmica local é simples e pouco digitalizada, com negociações acontecendo de forma direta entre moradores, muitas vezes sem intermediação formal, o que reduz visibilidade externa e contribui para que o município continue praticamente fora do radar de investidores, apesar de sua extensão territorial e disponibilidade de áreas rurais. Em termos de valores, ainda é possível encontrar propriedades variando aproximadamente entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por hectare, com quedas consideráveis no preço quando se trata de áreas maiores ou mais afastadas, principalmente aquelas sem acesso imediato à água encanada, energia convencional ou vias de acesso estruturadas, fatores que, ao invés de inviabilizar totalmente a compra, apenas deslocam o custo para a fase de implementação. Terrenos com algum tipo de estrutura mínima, como cercamento, poço ou proximidade de estrada de terra transitável, naturalmente apresentam valores um pouco mais altos, mas ainda assim permanecem extremamente competitivos quando comparados a regiões com maior exposição. O principal ponto de análise não está na compra em si, mas na capacidade de adaptação ao ambiente, já que o município exige soluções autônomas para praticamente tudo, desde captação e armazenamento de água até geração de energia e logística de suprimentos, o que afasta perfis que dependem de infraestrutura pronta e, ao mesmo tempo, cria um espaço interessante para quem pretende construir um modelo independente de baixo custo operacional. Nesse contexto, Uauá deixa de ser apenas um lugar barato e passa a ser um ambiente onde o controle sobre o território é mais direto, desde que exista planejamento técnico para lidar com as limitações naturais da região. Piatã. Piatã apresenta uma configuração pouco comum dentro do Nordeste por estar localizado em uma área de maior altitude, o que modifica significativamente o clima, a produtividade agrícola e até o tipo de ocupação territorial possível, criando uma espécie de microclima que favorece culturas mais exigentes e reduz parte das limitações típicas do semiárido, ainda que o município permaneça isolado em termos de visibilidade e fluxo econômico. Diferente de regiões turísticas consolidadas da Chapada Diamantina, Piatã não concentra grande volume de visitantes nem investimentos externos frequentes, o que mantém sua estrutura urbana simples e o mercado de terras relativamente estável. Os preços acompanham esse equilíbrio entre potencial e invisibilidade, com áreas rurais geralmente variando entre R$ 5.000 e R$ 15.000 por hectare, dependendo de fatores como qualidade do solo, acesso, altitude e presença de água, sendo que terrenos mais produtivos ou próximos a pequenas comunidades podem alcançar valores maiores, enquanto áreas mais isoladas permanecem em faixas mais acessíveis. Como ocorre em outros municípios pouco digitalizados, muitas oportunidades não aparecem em anúncios online, exigindo busca presencial e negociação direta, o que reduz a concorrência e permite encontrar valores abaixo da média para quem está disposto a explorar o território de forma mais ativa. O diferencial real de Piatã está na possibilidade de desenvolvimento gradual sem depender de um cenário de crescimento imediato, já que a região combina condições naturais favoráveis com baixa pressão imobiliária, permitindo que projetos agrícolas, produtivos ou até iniciativas de turismo alternativo sejam estruturados com mais tempo e menor custo inicial.
Isso cria uma situação onde o risco está menos ligado à falta de viabilidade e mais à paciência necessária para a maturação, o que tende a afastar investidores imediatistas e, ao mesmo tempo, favorece quem busca posicionamento antecipado em áreas que ainda não foram absorvidas pelo mercado tradicional. Jucurutu. Jucurutu se insere em uma faixa do interior do Rio Grande do Norte onde a presença de água, ainda que irregular, altera completamente a dinâmica econômica em comparação com áreas mais secas do sertão, principalmente por conta do rio Piranhas-Açu e de açudes que sustentam atividades agrícolas básicas e criação de animais em pequena escala, o que mantém uma economia funcional, porém sem expansão significativa. Isso cria um cenário onde há uso real da terra, mas sem valorização expressiva, já que não existe pressão externa relevante, turismo estruturado ou fluxo constante de novos moradores com capital para investimento, mantendo o município em um nível de desenvolvimento estável e pouco visível. Os valores de terrenos acompanham essa realidade, com áreas rurais podendo ser encontradas entre R$ 3.000 e R$ 8.000 por hectare, dependendo diretamente da proximidade com fontes de água, qualidade do solo e facilidade de acesso, sendo que terrenos mais afastados ou sem estrutura básica tendem a cair para faixas mais baixas, especialmente em negociações diretas com proprietários locais. Pequenas propriedades próximas à zona urbana ou com alguma viabilidade produtiva imediata podem custar mais, mas ainda assim permanecem dentro de um patamar acessível, principalmente quando comparadas a regiões agrícolas mais consolidadas do Nordeste. O ponto mais relevante em Jucurutu não é apenas o preço reduzido, mas o fato de existir uma base mínima de funcionalidade que permite desenvolver atividade sem partir completamente do zero, embora isso ainda exija adaptação às limitações locais, como variações no regime de chuvas e infraestrutura pública restrita. Isso faz com que o município seja menos extremo que outros da lista, mas ao mesmo tempo mais viável para quem busca um equilíbrio entre isolamento e possibilidade prática de uso da terra, sem depender exclusivamente de soluções totalmente autônomas desde o início. Simplício Mendes. Simplício Mendes representa um tipo de isolamento mais estrutural, onde a baixa densidade econômica, a distância de centros urbanos relevantes e a ausência de visibilidade digital criam um ambiente praticamente ignorado pelo mercado, o que mantém os preços da terra em níveis extremamente baixos por falta de demanda real, e não necessariamente por ausência total de potencial. A região possui grandes extensões de terra pouco exploradas, com uso majoritariamente voltado à pecuária extensiva e agricultura de subsistência, o que limita a circulação de capital e impede qualquer tipo de valorização acelerada no curto prazo. Nesse contexto, os valores são um dos principais atrativos, com áreas rurais podendo ser encontradas entre R$ 1.500 e R$ 5.000 por hectare, especialmente em propriedades maiores ou mais afastadas de vias de acesso principais, onde a negociação direta é praticamente a única forma de aquisição. Terrenos com algum tipo de infraestrutura, acesso facilitado ou proximidade com a sede municipal podem atingir valores um pouco mais altos, mas ainda permanecem dentro de uma faixa considerada extremamente baixa em termos nacionais, principalmente quando analisada a quantidade de terra disponível por investimento. O desafio em Simplício Mendes não está apenas na infraestrutura limitada, mas na ausência de qualquer movimento de valorização previsível no curto prazo, o que exige uma visão mais estratégica e menos imediatista por parte de quem pretende investir, já que o retorno não depende de tendências de mercado, mas sim da capacidade individual de transformar a área adquirida em algo produtivo ou funcional. Isso cria um cenário onde o baixo custo de entrada é compensado por um nível maior de responsabilidade sobre o desenvolvimento, tornando o município mais adequado para quem busca controle total sobre o projeto, mesmo que isso signifique operar em um ambiente com pouca ou nenhuma influência externa. Carnalbeira da Penha. Carnalbeira da Penha está localizada em uma área do sertão pernambucano onde o isolamento não é apenas geográfico, mas também econômico, já que o município não participa de rotas comerciais relevantes nem possui atividades que atraiam fluxo externo constante, o que mantém sua estrutura simples e com baixa circulação de capital. A economia local gira em torno de subsistência, pequenas criações e serviços básicos, sem presença significativa de investimentos ou expansão urbana acelerada, criando um ambiente onde a terra não sofre pressão de valorização e permanece disponível em condições acessíveis para quem busca áreas fora do radar tradicional.
Os valores refletem diretamente essa ausência de demanda, com terrenos rurais variando geralmente entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por hectare, podendo cair ainda mais em propriedades maiores, afastadas ou sem qualquer tipo de estrutura, onde o preço passa a ser mais uma função da necessidade de venda do proprietário do que de uma lógica de mercado organizada. Áreas com acesso razoável, alguma fonte de água ou proximidade com pequenas comunidades tendem a ter valores um pouco mais elevados, mas ainda dentro de uma faixa considerada baixa, especialmente quando comparada a regiões mais conhecidas do próprio estado. O principal ponto de atenção em Carnalbeira da Penha é que praticamente toda a viabilidade depende de organização própria, já que serviços, logística e infraestrutura são limitados, o que exige planejamento detalhado para qualquer tipo de uso produtivo ou habitacional. Isso naturalmente restringe o perfil de comprador, mas também cria um ambiente onde o custo de entrada é reduzido e a concorrência quase inexistente, permitindo que projetos sejam estruturados sem interferência de valorização artificial ou pressão imobiliária externa. Aurora. Aurora, no interior do Ceará, ocupa uma posição interessante porque, apesar de não ser completamente isolada em termos geográficos, permanece fora do foco de investimentos e da produção de conteúdo digital, o que faz com que seu mercado imobiliário evolua de forma lenta e sem grandes distorções de preço. A economia local é simples, baseada em atividades tradicionais e comércio de pequena escala, sem presença relevante de turismo ou grandes projetos, o que mantém a procura por terra relativamente baixa e impede aumentos expressivos nos valores, mesmo estando em uma região mais acessível que outras da lista. Em termos de preço, é possível encontrar terrenos rurais entre R$ 3.000 e R$ 10.000 por hectare, com variações conforme localização, acesso e presença de recursos básicos, sendo que áreas mais afastadas ou com menor infraestrutura tendem a ficar na parte inferior dessa faixa, especialmente em negociações diretas. Pequenos sítios ou terrenos próximos a estradas e comunidades podem ter valores um pouco mais altos, mas ainda assim permanecem acessíveis, principalmente considerando a vantagem logística em relação a municípios mais isolados do Nordeste. O diferencial de Aurora está justamente nesse equilíbrio entre acessibilidade e baixa valorização, já que é possível desenvolver projetos sem enfrentar os níveis extremos de isolamento de outras regiões, ao mesmo tempo em que os preços ainda não foram pressionados por demanda externa significativa. Isso cria um cenário onde o risco operacional é menor, mas ainda existe espaço para aquisição estratégica de terra a custo relativamente baixo, especialmente para quem deseja começar com menos complexidade logística e maior proximidade de centros regionais. Sítio Novo. Sítio Novo, no norte do Tocantins, apresenta um tipo de isolamento mais silencioso, marcado pela baixa densidade populacional, pouca presença digital e uma economia que se mantém funcional, porém sem crescimento acelerado, o que contribui para a manutenção de preços baixos e pouca concorrência na aquisição de terras. A região está inserida em uma zona de transição entre cerrado e áreas mais secas, o que permite alguma diversidade de uso da terra, ainda que a maior parte das atividades seja de baixa intensidade e voltada à subsistência ou produção básica. Os valores seguem esse padrão, com terrenos rurais geralmente entre R$ 2.500 e R$ 7.000 por hectare, podendo variar conforme acesso, disponibilidade de água e tamanho da propriedade, sendo comum encontrar preços mais baixos em áreas maiores ou mais distantes de vias principais. Assim como nos outros municípios menos digitalizados, grande parte das oportunidades não está disponível online, exigindo presença local e negociação direta, o que reduz a competição e aumenta a chance de aquisição em condições mais favoráveis. O aspecto mais relevante de Sítio Novo é que, apesar de não apresentar sinais imediatos de valorização rápida, existe uma base territorial ampla e pouco explorada, o que abre espaço para desenvolvimento gradual conforme a infraestrutura regional evoluir ao longo do tempo. Isso faz com que o município seja mais adequado para estratégias de médio a longo prazo, onde o baixo custo inicial compensa a necessidade de construção progressiva de viabilidade, sem depender de tendências imediatas de mercado ou valorização especulativa. Esses municípios mostram um lado do Brasil que quase não aparece, onde o preço baixo da terra ainda existe, mas vem acompanhado de decisões que exigem mais planejamento do que impulso. Não se trata apenas de comprar barato, e sim de entender onde você está entrando e o que será necessário para tornar aquilo viável ao longo do tempo.
Ao mesmo tempo, é justamente essa falta de atenção que mantém essas regiões acessíveis, criando oportunidades para quem se posiciona antes da maioria. Se você quer continuar explorando lugares assim, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque ainda tem muito território fora do radar que quase ninguém está mostrando.